Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, né? Estou aí. Hoje vamos para mais uma palavra que está em Isaías. E o que eu quero dizer para vocês é que Jesus foi crucificado. Perdão, Jesus foi crucificado. E o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus, né? Então o que Deus quis dizer com isso nessa palavra? Que o Senhor Jesus Cristo é Deus, porque Ele que se fez carne. E não o Pai, né? Quem se fez carne foi o Filho, mas mesmo assim eles são um só, junto com o Espírito Santo. Isso para te comprovar, eu vou em Isaías, capítulo 52, versículo 13. Aparição, os dores e a glória do Messias. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que as dos outros filhos dos homens. Assim borifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouvirão entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Então, além de ele ser desfigurado e tal, ser transpassado com uma lança, ser pregado na cruz, carregar a cruz primeiramente, aquele peso da cruz, ele era o mais indigno entre os homens, né? Indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Por que que às vezes a gente é desprezado e as pessoas não fazem caso algum de nós, mesmo a gente tendo talento, mesmo a gente tendo sabedoria de Deus, tendo as revelações de Deus? Porque realmente as pessoas veem Cristo em nós. E as pessoas acham que podem dividir a glória com Deus, mas quando não podem, quando elas têm que se ajoelhar, se humilhar perante Deus para serem exaltadas. Caso contrário, elas querem ser grandes aqui, poderão ser, mas lá serão as menores, mesmo que sejam salvas, serão as menores no reino dos céus. Então, cada um terá seu galardão, essa é a palavra-chave, cada um terá seu galardão pelas suas obras feitas aqui. Por mais que você tenha fé para ser salvo, dependerá o que você vai ter lá no reino dos céus, do reino dos céus, as suas obras daqui. Então, não depende só da gente ter fé em Cristo, a gente tem que praticar, a gente tem que colocar em ascensão, a gente tem que ser parecido com Cristo. E a Bíblia diz, e é bem clara, que as nossas obras sejam parecidas com a de Cristo, que a gente seja semelhante a Ele. E para a gente ser semelhante a Ele, a gente tem que batalhar espiritualmente, fisicamente, honrar a palavra dEle e não mentir e não perseguir os outros, porque a gente tem que ser perseguido pelo nome dEle. E a gente é perseguido. Mas a gente não deve perseguir as outras, a gente não deve pagar mal com mal, a gente tem que amar as outras pessoas para que elas sejam salvas também e conheçam Cristo, o verdadeiro Cristo, né? E não os outros que se dizem ser Cristo e muitos vão dizer que ele tá ali, tá aqui, mas ele não tá. Quem tá aqui é o Divino Espírito Santo. Tem diferença entre uma pessoa e outra. Só que eles são um só, né? Mas eles se dividiram para multiplicar. Continuando aqui na palavra. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas minhas transgressões e as demais, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é iniquidade? Quando a gente fica pecando demais, até se tornar iniquidade. Por isso que Deus fala assim, o homem iníquo dessa geração subirá e se fará como Deus, né? Por quê? Porque ainda há iniquidade nele, né? E por isso que será chamado contra Cristo, mas mesmo assim ele é um homem, então por isso que ele chama de iniquidade. Porque Deus trata ele como uma criatura de Deus, né, ainda. Como um filho, né? E Deus, muitas vezes, ele fica triste, né, por uma pessoa se perder assim, porque Deus é amor, né? Então a misericórdia dele é infinita.
Toda manhã a misericórdia dele se renova. Então, por isso que ele chama o homem iníquo, porque as iniquidades foram transpassadas, foram tiradas na cruz, né, através de Cristo. Ele superou essas iniquidades nossas através do corpo dele, né, através da carne sacrificada na cruz, morte e morte de cruz. Mas mesmo assim, quando a gente se torna, tem o espírito do anticristo que vai tudo contra o que é de Cristo, contra tudo que é de Deus. E às vezes as pessoas falam assim: ah, não é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. O Messias está para vir ainda. Esse tá para vir ainda quer dizer que tá negando Cristo, né? O verdadeiro Cristo. E o que tá para vir é o anticristo, o contra Cristo. E já está no mundo, ele já está operando. E esse, então ele já está operando nesse mundo, né? Ele quer se tornar rei e quer se tornar Deus, né? Porém, Deus ainda tem misericórdia dele até o último juízo final, né? E espero que Deus tenha misericórdia principalmente de mim, né? Para eu ter aos demais. E para ele ter misericórdia de mim, eu tenho que ter misericórdia dos demais também, né? O que significa isso? Ter amor aos demais. E no versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho. Quer dizer o que pelo seu caminho? Cada um segue realmente um pastor, de repente o outro segue outro, e assim vai em diante, né? Mas Deus ama todos e traz revelação tanto para uma quanto para outra, mesmo sendo diferente, se completa, porque a Bíblia é dessa forma. Deus traz a revelação do amor para João, a revelação eterna para Paulo, a visão espiritual para Ezequiel e assim por diante, né? O físico, como o rei Davi, né? O físico também existe, então o físico foi bastante o rei Davi, mas ele não deixou das espirituais também, né? Porque a perseguição vem espiritualmente e consequentemente se torna física, porque tudo que o nosso coração falar tudo que a gente falar é o que o nosso coração tá cheio. A gente fala bastante de Deus, que o nosso coração tá cheio de Deus. E se nós falamos bastante murmurações, difamações, calúnia e tudo, é porque o nosso coração tá cheio disso, né? A boca fala o que o coração sente. No 6, versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, sobre Cristo, né? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele era filho do homem, então não havia como haver engano na boca dele, né? Até porque a palavra se cumpre hoje. Se cumpriu ontem e hoje para todo sempre se cumprirá. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Muitas pessoas murmuram: ah, Deus fez isso com meu filho, Deus fez isso com a minha mãe, meu pai e tal. Olha o que ele fez com o próprio filho dele, de graça, vamos dizer assim, de sangue, de alma que ele repartiu e tirou um pouco dele para dar para nós, que é o Filho unigênito, o Filho único, né, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer assim, de família mesmo, né? A gente é só criatura que se torna filho depois pela obediência. Para você ver a diferença de nós com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos pó e do pó voltaremos, mas isso não significa que nós não vamos ter o nosso galardão, a gente vai ter sim, né? Então, o que eles fizeram com o Senhor Jesus Cristo aqui, mesmo sendo filho de Deus? E, todavia, ao Senhor agradou o moê-lo. Olha o amor que ele sente por nós. Ele se agradou do Senhor Jesus Cristo ser moído por nós. Então, não tem acepção de pessoas. Você vê que se cumpre com outra passagem bíblica. Não há acepção de pessoas. Por mais que seja mais rico, mais pobre, não tem essa. Somos todos iguais, somos todos um,
Então basta só ter fé em Cristo para ser salvo e, consequentemente, a gente fazer as obras que Ele quer, os mandamentos, segui-lo e não desprezá-lo, né? Porque muitas pessoas desprezavam, achavam Ele indigno, não olhavam para Ele, para o Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas que seguem-o também são assim desprezadas, mas Deus os exalta, né? Ele não coloca a gente como cauda, coloca como cabeça. Então, o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo o justo justificará a muitos. Então, a gente não é justo, mas ele, o Senhor Jesus Cristo, é justo. E através disso ele justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos lhe partirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O que é transgressores? E o pecador? O pecador é quando, por exemplo, Pedro foi lá e agrediu o soldado, cortou a orelha dele, Deus falou assim, o Senhor Jesus Cristo falou assim, não é assim, Pedro e tal. Por que eles não eram presos? Porque eles viviam com a palavra. Só que muitos eram presos porque cometiam pecado espiritualmente e tal, às vezes não tinham tanta fé assim, né? Por isso que a nossa fé, se for maior do que um grão de mostarda, poderá mover até montanhas. Se a gente tiver fé que a gente pediu perdão para a pessoa depois de ter cometido algum ato ilícito, a gente pediu perdão para a pessoa, a gente se arrependeu por completo, a gente nasceu, foi uma nova criatura através do Senhor Jesus Cristo, não tem por que a gente ser condenado pelos homens, porque o Senhor Jesus Cristo já nos perdoou pelas nossas transgressões, pecados. E aquela pessoa que fala assim, ele foi lá e cometeu o crime e tal, mas às vezes aquela pessoa, se for os 10% para dar para Deus, ela se desvia. Se olhar um inimigo, ela despreza. Se tiver dois para cumprimentar, ela só cumprimenta o irmão. Como que poderá alguém julgar, né? Tira a trave do seu próprio olho antes para depois julgar o próximo. E quando você julgar, não atire pedras, porque não há quem fala que não tem pecado mente, né? Continuando. O progresso e a glória de Sião. Canta alegremente, ó estéreo que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua prosperidade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz teu Deus. Por que Deus está comparando a mulher estéril com uma mulher desprezada? Porque o Senhor Jesus Cristo também foi desprezado, então ele está comparando ao Senhor Jesus Cristo. Quer dizer o quê? Uma intimidade muito grande com essa mulher. Qualquer mulher que for estéril e tal, que não pode gerar filhos e filhas, se às vezes Deus não opera um milagre, Deus opera muitas prosperidades a ela, riquezas da mão direita e na esquerda, abundantemente. Vida e vida com abundância Deus traz, né? Por quê? Porque ela foi desprezada pela vergonha da mocidade, ela já superou, e além de superar, Deus a auxilia, a ajuda, e ela tudo pode naquele que a fortalece. E não só para a mulher, para os homens também, né? E para todas as pessoas que se encontram nessa situação, né? Ou em outra situação, mas Deus sempre está ali para amparar. Basta ter fé em Cristo, que é o Filho dele. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, é bíblico. Quem que é o Filho? O Senhor Jesus Cristo. E para você conhecer Deus, tem que conhecer o Filho. Por quê? Porque os dois são um só. E o Espírito Santo juntos são três. E os três são um. Essa foi a palavra de hoje. Foi Isaías, do capítulo 52, a partir do versículo 13 até o final.
no versículo 15, no capítulo 53 até o final, e no capítulo 54, do versículo 1 até o versículo 6. Essa foi a palavra de hoje. Espero que você esteja bem. Se não estiver, manda um recado para mim no comentário que eu vou orar. Pode ter certeza que eu vou orar, eu vou interceder por vocês. E espero que vocês gostem dessa mensagem, não só gostem, amem, porque entreguem tudo ao Senhor Jesus Cristo, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, de todo espírito, e para que Ele recompense vocês, né? Através disso. E abraço, fiquem com Deus, curtam, compartilhem, comentem, e o principal, se inscreva e ative as notificações para sempre ficar por dentro das mensagens que levam a Cristo. Deus te abençoe. Abraço.